Olá, começando mais uma edição aqui do Linha de Frente, diretamente do estúdio da liderança do PT no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para falar com um dos deputados que é um dos mais influentes do Congresso. Eu estou falando de Jorge Sola, médico sanitarista. É bom conversar com o senhor aqui na Câmara dos Deputados e saber de como está indo o mandato. Obrigado pela participação aqui no Linha de Frente, deputado. Eu que agradeço, parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem. A comunicação precisa de espaços que a gente possa fazer interlocução com a sociedade. E mais do que nunca, em tempo de tantos fakers, né? É verdade. De tanta desinformação, a gente precisa ter esse espaço de interlocução, de debate, de diálogo fundamental. A gente pode falar aqui hoje muito sobre saúde, que é um dos temas que o deputado traz para o mandato. Aliás, toda a trajetória dele política, a trajetória dele social tem relação com saúde, mas também o mandato dele tem focado muito em questões de educação, em questões de transporte, de logística e questão de preservação de emprego. Você vai entender daqui a pouco o que é que o deputado está preocupado com empregos relacionados tanto à refinaria quanto ao pessoal lá que está trabalhando, que estava trabalhando em Maragogi, quer voltar com a indústria naval. O deputado tem uma atuação importante. Antes, eu queria conversar com o senhor, já que o senhor também foi secretário da Saúde da Bahia, qual a visão que o senhor tem da saúde em nosso estado atualmente? Como é que ela está? Olha, eu tive uma oportunidade, sempre brinco, eu tive uma oportunidade rara no Brasil de ser, sendo profissional de saúde, ter sido secretário de saúde nas 3 esferas de governo. Que foi Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, depois o primeiro governo do presidente Lula, nós fomos secretários de atenção à saúde do Ministério da Saúde, o ministro era Humberto Costa, que hoje é senador, e depois com Wagner, os 2 mandatos no estado. E eu diria a você que a Bahia tem tido o privilégio de ter uma continuidade nesse investimento em saúde. Nós tivemos, nos 8 anos de Wagner, nos 8 de Rui e agora com Jerônimo, a prioridade para que o sistema de saúde pudesse ser ampliado, né? Tanto que, de 2016, depois do golpe que tirou a presidenta Dilma, até agora no início do ano, foram 27 policlínicas que foram construídas no estado, inclusive um modelo que o Ministério da Saúde está discutindo para expandir para outros estados. Foram 8 grandes hospitais entregues nesse período. Então, a necessidade de investimento em saúde precisa que tenha continuidade. Novas tecnologias surgem, novos desafios. Você viu, nós passamos uma maior crise sanitária em um século com a pandemia. Infelizmente, o Brasil tinha o pior governo que podia ter para enfrentar. E a Bahia foi o segundo estado em menor mortalidade por Covid e teve um desempenho extremamente positivo. Nós temos hoje uma rede robusta, né? Eu diria a você que nos últimos 16 anos, o estado que mais investiu na saúde foi o estado da Bahia. A gente tem na Bahia, como o senhor falou, essa determinação, uma determinação de governos anteriores de expandir, de capilarizar a saúde. Isso. Esse modelo de consórcio parece estar sendo muito bem sucedido. O senhor enxerga que é uma forma, esse tipo de parceria com prefeituras, é uma forma de expandir a saúde, tirar ela só da capital, só dos grandes eixos? Não tenha dúvida, os resultados têm sido muito positivos. Olha, para botar um marco aí no início do governo Wagner, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, outro dia me perguntaram assim, Sola, quantos equipamentos de ressonância magnética tinha em 2007? No estado todo? No estado todo, na rede SUS, tinha também privados que não atendiam pelo SUS, mas para o SUS só tinha um, no Hospital Roberto Santos. Hoje nós temos toda essa rede de policlínicas com equipamento de ressonância, a maioria dos grandes hospitais regionais. Naquele período, quando nós entramos na secretaria, você não tinha assistência de alta complexidade em cardiologia em nenhum lugar no interior da Bahia. É impressionante isso. Qualquer paciente que infartasse, que precisasse fazer uma cirurgia, colocar um stent, tinha que vir para Salvador. Tratamento de câncer, você só tinha Salvador, Feira de Santana e Itabuna. Neurocirurgia, você só tinha Conquista, Itabuna, Feira e Salvador. Hoje nós temos polos importantes já com uma boa oferta de serviços em Barreiras, em Irecê, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Ilhéus. Então, isso ampliou, deu mais capilaridade e ampliou muito a oferta de serviço. Aí a pergunta que vem imediata, mas ainda tem demanda reprimida? Tem. Isso. Tem. Inclusive, vou usar esse exemplo da ressonância, né? A pessoa que me perguntou, mas só tinha um, agora tem uns 50 equipamentos e tem tanta dificuldade.
Eu digo, quando só tinha um, começa que ninguém pedia. O médico não solicitava para fazer uma ressonância, porque ele sabia que não ia ter, entendeu? Então, em saúde, demanda e oferta, elas são duas mãos que estão constantemente interagindo. Você não tem demanda se você não tiver o mínimo de oferta, e ao ter uma oferta, a demanda aumenta. Além disso, tem outros fatores. Nós estamos envelhecendo. Então, mais casos de câncer, mais casos de doenças cardiovasculares. A gente vive uma epidemia de violência, acidentes de moto, acidentes de trânsito. Então, tudo isso tensiona o sistema de saúde. Então, essas mudanças demográficas, as mudanças do ponto de vista do quadro epidemiológico, são desafios constantemente que precisam ser enfrentados. O nosso governador Jerônimo vai em breve inaugurar o maior hospital ortopédico do Brasil. Isso vai permitir ampliarmos a oferta de cirurgias ortopédicas em várias áreas que ainda temos insuficiente oferta no Estado. É importante quando a gente ouve um recorte histórico de um ex-secretário, porque aí a gente tem a dimensão do quanto já evoluímos. Há muito a avançar, mas a gente também tem que dar um mérito quando há uma evolução desse tipo. Há pouco, a gente, vindo para o estúdio, a gente encontrou o deputado federal Léo Prates. Sim, foi secretário municipal de saúde. Foi secretário municipal de saúde. Parceiro, inclusive. A gente conversando aqui no Linha de Frente, nesse mesmo programa, ele falou, Pablo, o problema de saúde, o problema de regulação, não é um problema de saúde, é um problema de logística. E ele deu uma explicação muito interessante. Eu queria saber do senhor, qual é o problema da regulação? Por que ela é tão mal percebida? Eu sempre digo o seguinte, a regulação não é problema, a regulação é solução. Sim. Porque como é que funcionava antes? O cidadão conseguia um carro, uma carona, né, para levar ele para algum hospital e tentar bater numa porta, bater em outra. Muitas vezes o paciente rodava e não conseguia ser atendido. Chegar com um bilhete de um político, de um vereador, de um deputado. Se fosse antes do SAMU, se fosse um atropelo, um acidente, ou até mesmo um caso agudo de uma condição clínica, quem dava o socorro era geralmente a viatura da polícia ou algum familiar, né? O que é que foi construído? Não foi só na Bahia. Isso é algo que o Sistema Único de Saúde acumulou nos últimos 20 anos, criar mecanismos e que permitam identificar a melhor oferta para atender aquele problema de saúde. Então é interessante esse debate, porque as pessoas às vezes têm uma ideia mística, como se fosse algo, algo etéreo, sobrenatural. Assim. O que é um sistema de regulação? Como é que funciona? Você tem um determinado espaço, um conjunto de profissionais, médicos, enfermeiros, que recebem os pedidos das unidades dizendo, eu tenho aqui um paciente que precisa fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Descreve o quadro do paciente. É qualquer hospital que faz cirurgia cardíaca? Não. Então, eles já sabem quais são as unidades que têm aquele perfil, já têm o controle das vagas e vão direcionando os pacientes para os locais de assistência mais adequados, entendeu, Pablo? Claro que nesse processo da regulação você não cria vaga de imediato, né? Não tem, eu tenho uma colega nossa que trabalhou na regulação e uma vez um oficial de justiça ameaçou prender, se você não conseguir uma vaga de UTI agora para esse paciente, vou mandar uma voz de prisão, mandar de prisão. Ela pegou a relação de todos os pacientes que estavam internados em leitos de UTI e entregou. Me diga aí qual é o paciente que você quer que eu tire para botar esse. Porque eu não tenho no momento nenhuma vaga. A primeira vaga vai ser dele. Então, é um processo que qualifica o sistema de saúde. Porque primeiro você direciona o paciente para um local que vai poder resolver o problema dele, que vai poder dar uma resposta. Segundo, você potencializa a utilização do sistema usando melhor as vagas, disponibilizando melhor os recursos. E mais, apesar do que hoje, as informações últimas que eu tenho tido, mais de 90% dos pacientes que demandam a vaga através da regulação são atendidos em 24 horas. E às vezes a pessoa tem ideia que é uma fila única. Não é uma fila única, é como se fossem várias filas. Então tem a fila dos pacientes que precisam de cirurgia ortopédica, tem a fila dos pacientes que precisam de cirurgia cardíaca,
Tem as filas dos pacientes que demandam determinados tipos de exame diagnóstico. E tem uma coisa que eu aprendi... Aí não adianta pegar uma vaga de cirurgia ortopédica e oferecer para o paciente que está com problema no rim. Uma coisa que eu aprendi é que quem está lá atrás da tela da regulação são médicos que fazem uma categorização de acordo com o nível de prioridade de cada um. Isso para mim foi até reconfortante, saber que é uma análise técnica que está sendo feita ali. Não é uma indicação de padrinho. Você tem profissionais qualificados, experientes, que conhecem a rede, que conhecem os problemas de saúde, que eles vão ali, como você falou, categorizar em função da urgência, da localização do paciente e do serviço que pode dar a melhor resposta. Então, quanto mais a gente amplia a rede, maior a disponibilidade que esses profissionais vão ter nas centrais de regulação. E o Estado da Bahia acumulou experiências muito positivas. Precisa, inclusive, dar mais visibilidade. Nós temos a única central interestadual. Juazeiro e Petrolina, as duas regiões, não é só as duas cidades, não. Tem 10 anos de funcionamento da Central Interestadual de Regulação de Leitos do norte da Bahia com a região de Petrolina. Se conversam. Né? É uma rede, e foi assim, foi construída não só uma central. Na época eu era secretário de saúde, nós tentamos as duas equipes, Pernambuco e Bahia, com as secretarias municipais da região, e montamos uma programação de investimentos de um lado e do outro do Rio São Francisco, combinada, né? E definimos quais são as referências que ficariam do lado da Bahia, quais são as referências que ficariam do lado de Pernambuco. Então, por exemplo, a neurocirurgia toda vai para Petrolina, o tratamento de câncer vem para Juazeiro. Então, isso foi uma experiência muito boa que o Ministério da Saúde, inclusive, está dando visibilidade para outros locais, outras regiões. Muito bom. A gente está conversando com um médico sanitarista, deputado federal Jorge Sola. A gente vai mudar para outros temas, mas só para encerrar a saúde, e falando com um sanitarista, eu tenho obrigação até na comunicação social de mencionar isso. Tivemos uma recaída em alguns índices, principalmente de doenças que podem ser evitadas com vacinação, com imunização. Por que isso aconteceu, deputado? Pablo, importantíssimo trazer esse tema, porque o retrocesso... Na verdade, o governo passado, o governo Bolsonaro, foi um governo de destruição. Né? Nós perdemos uma série de condições que já tínhamos alcançado, foram de retrocesso. Mas eu diria a você que a vacinação foi o pior desastre, porque o retrocesso foi de 30 anos. Eu fui sanitarista, eu fui médico sanitarista no distrito Tapajipe, nos anos 90, na ponta. E, naquela época, os nossos índices de cobertura vacinais eram muito abaixo e fomos ampliando, fomos conquistando. Chegamos a ter coberturas vacinais que fizeram com que o nosso sistema de vacinação fosse referência internacional. Chegamos a ter o melhor sistema de vacinação pública do mundo. Infelizmente, o governo passado, ele destruiu também esse patrimônio. Nós estamos tendo trabalho para reconstruir, porque é algo de cultura. Quando eu era sanitarista em Itapajipe, a gente, antes de fazer uma campanha de vacinação, fazia reunião com a associação de bairro, com igrejas, para conscientizar. Nós chegamos a um ponto que não precisava mais, bastava só dizer, mãe, a vacinação tal dia, em tal local, e todas as famílias levavam. E essa perda da cultura de vacinação, a perda da confiança na vacina, isso foi um prejuízo muito grande. Além dos outros, né? Só para aproveitar e lembrar, na saúde, todos esses serviços que a gente estava comentando, as 27 policlínicas, os novos hospitais, tudo que foi construído na Bahia de 2016 até janeiro desse ano, estava de fora do financiamento da saúde. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia. Não. Nenhuma policlínica recebia 1 centavo do Ministério da Saúde. O Hospital da Costa do Cacau, em Ilhéus, o Hospital da Chapada, em Ceabra, o Novo Cotumaia, tudo com recursos estaduais? Estavam exclusivamente, os hospitais estavam exclusivamente com recursos estaduais, todos que foram abertos a partir de 2016, depois do golpe que tirou a presidenta Dilma, o Ministério não incorporou os novos hospitais que foram inaugurados na Bahia. Então, estava só com recursos estaduais. As policlínicas tinham participação também dos municípios no financiamento, através daqueles consórcios que você conhece. Agora, logo no início do ano, nós começamos o diálogo com a ministra da Saúde, o governador Jerônimo teve reuniões, e no mês de maio, a ministra esteve em Salvador e anunciou a incorporação de todos esses hospitais e policlínicas, passaram a ter financiamento regular mensal do SUS. E mais, os grandes hospitais filantrópicos, que nós temos algumas referências fundamentais, Obra Social de Irmã Dulce,
O Hospital Aristides Maltês, que é o hospital que mais faz cirurgia oncológica no Brasil. O Hospital Martagão Gesteira, que é um dos maiores e melhores hospitais pediátricos do país, estavam com o mesmo financiamento de 2016. Não tem nenhuma atualização. 7 anos sem ter um reajuste. Também conquistamos, o Ministério da Saúde já fez essa correção, já liberou esse aumento dos contratos. Então, o Ministério da Saúde está de parabéns. O governo Lula, é claro, né, é o grande comandante, mas em diversas áreas a gente está vendo o governo dando respostas. Como é a nossa área da saúde, eu não posso deixar de frisar, né, de destacar. Em poucos meses, o Ministério da Saúde incorporou mais de 4 mil serviços no Brasil inteiro que estavam sem financiamento federal. Equipe de saúde da família, centros de atenção psicossocial, hospitais, policlínicas. Foi um governo de destruição, de desmonte de forma absurda. É até animador ouvir isso do deputado, e aí a gente vai perceber esse funil chegando um ponto insustentável. As prefeituras estão no gargalo, né? As prefeituras fazendo manifestação, prefeito indo para a rua, reclamando de repasse do FPM, isso pode gerar um caos na saúde. Então. Felizmente o presidente Lula, você deve ter visto, já sancionou o projeto que garante a complementação dos valores do FPM e do FPE, do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Aquela parcela dos impostos federais que é arrecadada e repassada para estados e municípios teve uma queda, né, em função dos desmandos que vieram do governo anterior, de desonerações, de mudança na política, de econômica e tributária. Então, em função disso, o presidente, nós aprovamos um projeto de lei aqui na Câmara e no Senado, e ele já sancionou que todos os municípios vão receber pelo menos o mesmo valor do ano passado. Terá uma complementação. E outro projeto importante que nós aprovamos, esse não foi ainda aprovado no Senado, que é a mudança da tributação da Previdência Social. A maioria dos nossos municípios na Bahia que pagam hoje 20% sobre a folha, né, dos seus funcionários, vão passar a pagar 8%. Isso vai diminuir muito, né, a despesa previdenciária dos municípios e com isso vai ter mais recursos para ele investir na saúde, na educação, na limpeza pública, nos diversos serviços. Era né? também uma cobrança dos prefeitos querendo, no mínimo, né, deputado, uma equiparação com outros tipos de agremiações, outros tipos de razões sociais de CNPJ que recolhem. Porque é um ônus. 20%, e além da despesa, é bom lembrar, cria uma certa barreira para ampliação dos serviços de saúde e educação, porque saúde e educação você faz com gente, né? Claro. Não é só com equipamento, Claro. São serviços que demandam uma presença muito forte de profissionais e das mais diversas especialidades, das mais diversas qualificações. Então, sempre que você precisa ampliar o serviço, o prefeito se pergunta, e o impacto disso, não só na folha da saúde, mas também na Previdência. É a responsabilidade fiscal, tudo isso está na cabeça lá do gestor municipal. Conversando aqui com o deputado Jorge Sola e a assessoria dele, o jornalista Franco Adailton, chamou muita atenção para uma visita que foi feita por alguns parlamentares para aquele complexo de indústria naval, o estaleiro lá de Maragogipe, parado. Isso é preocupante porque famílias inteiras, aliás, eu vou dizer logo, uma cidade inteira, alguns povoados sumiram porque interromperam as obras e as pessoas não sabiam o que fazer. Isso. Qual a solução para esse imbróglio aí, deputado? Retomar a indústria naval é fundamental, né? Você lembra, no governo do presidente Lula e no governo de Dilma, nós tínhamos uma indústria naval pujante no Brasil, catapultada pela Petrobras com a descoberta do pré-sal, as encomendas. Então nós tínhamos um arcabouço legal que colocava para a Petrobras a contratação dos novos barcos, das novas plataformas aqui no Brasil, e isso impulsionou a indústria naval. Não só o estaleiro de Maragogipe, mas em vários estados. E ali nós temos, olha, é um negócio deprimente você ver as instalações que tem ali. O maior guindaste da América Latina está ali, em Maragogipe, na Bahia, parado. Enferrujando. Parado. A quantidade de jovens que foram para o Japão, foram para a Coreia a serem treinados e que voltaram para o desemprego ou retornaram para atividades informais sem ter oportunidade de trabalhar. E isso foi parte da destruição que fizeram com o nosso país, né? Você pegou
sob digamos assim, a égide de combater a corrupção, entre aspas, você destruiu a indústria naval, você tirou da Petrobras a obrigação de fazer os investimentos aqui, na indústria nacional, você destruiu as maiores empresas de construção pesada, da construção civil do país. A perda de empregos foi um negócio avassalador nesses anos anteriores. Então nós temos que retomar. Eu sempre tenho dito que o slogan do presidente Lula, do governo Lula, não poderia ser melhor. União e reconstrução. É a síntese do que a gente tem que fazer. União para jogar para as calendas o discurso de ódio, acabar a ideia de fomentar a violência como era fomentada pelo ex-presidente, acabar os discursos homofóbicos que geram preconceitos na sociedade, e reconstrução para a gente retomar os investimentos públicos, retomar a capacidade do governo federal ser um indutor na economia, ser um indutor de políticas que façam a redução das desigualdades. Então é muito importante o que já está acontecendo. A Petrobras voltou para a Bahia, você sabe que retomou a administração lá na Torre Pituba. Sede, né? Exatamente. Pituba. Estão já fazendo novos investimentos e estão retomando também essa questão das encomendas, né? Então nós fizemos aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu aprovei um requerimento nosso, e eu participo também da Frente Parlamentar da Retomada da Indústria Naval. Fizemos uma visita conjunta, e foi muito interessante, né? Porque deu a evidência e, digamos assim, catapultou aí, ampliou, fez com que agilizasse por parte da Petrobras esse diálogo. A Petrobras vai precisar, nos próximos meses, construir módulos para navios e fazer o chamado descomissionamento de plataformas. São plataformas que não estão mais sendo utilizadas, que elas têm que ser desmontadas e dado um destino as peças que forem sendo retiradas desse desmonte. E vai precisar contratar novos navios, novas plataformas. Então é importante que isso aconteça aqui no Brasil. Então tem um discurso ultrapassado, antinacionalista, que diz o seguinte: não, mas é mais barato comprar uma plataforma em Singapura. O cara, quando faz a conta, ele não bota a conta dos empregos que ficam lá, não bota a conta do pagamento dos impostos que os empregados colocam na economia, não bota na conta o pagamento dos impostos que as empresas nacionais colocam na economia. Quando você vai para a ponta do lápis, você vê que é muito mais barato, gera emprego, gera distribuição de renda. Então, em vez de gerar emprego e distribuição de renda em Singapura, vamos gerar aqui no Brasil. Tem razão. E tem um fator inestimável, que é o fator de dignidade humana, que é tirar o pessoal de uma inércia, de uma desesperança, de um desestímulo e colocar a mão na massa. Isso aí o deputado tem muita razão. Eu considero que a valorização aqui da indústria nacional é um caminho importantíssimo. Deputado. Exatamente. Eu, fazendo um gancho aí com a saúde, também é outra área que está tendo no governo atual, do governo do presidente Lula, fomentando a retomada dos investimentos na produção de serviços e medicamentos e vacinas e tecnologia de saúde, chamado Complexo Industrial da Saúde. De todas as áreas da indústria, o pior balança comercial do Brasil é na área de saúde. Não sei se você sabia disso. É pior. E a pandemia deixou isso evidente. Nós tivemos que importar praticamente tudo, até máscara. Então, nós precisamos retomar o investimento também na indústria, do Complexo Industrial da Saúde, em medicamentos, em vacinas, em equipamentos. E, voltando aí no caso da indústria naval e da indústria de petróleo e gás, essa virada do jogo na direção da Petrobras é fundamental. O presidente Jean Paul está tendo ainda a queda de braço com alguns conselheiros que vieram do governo passado, é uma disputa ali para a mudança da política, mas é fundamental. Ele já parou, estancou a sangria da privatização, né, que foi um negócio criminoso que fizeram. É criminoso, gente. Vamos falar de privatização pela ótica do baiano e pela ótica da refinaria de Mataripe, da Acelen, que para muitas pessoas foi um avanço ter privatizado para um fundo do Oriente Médio, para outras pessoas é um descalabro. O senhor se encontra em qual time aí? Vamos fazer um diagnóstico e depois quem está nos acompanhando aí pode selar o veredito. O veredito. Ó, primeiro, o discurso era: vamos vender a refinaria para gerar concorrência. O preço do combustível na refinaria privatizada vai baixar.
Era essa a esse tese. argumento aí já caiu. E vai ter investimentos que vão gerar mais emprego. Vamos para a situação atual que nós temos. A Bahia está hoje, os baianos estão pagando um preço de gás de cozinha, de gasolina e de diesel dos mais caros do Brasil. Você sabe quais são os locais com os preços mais caros? Bahia, Amazonas e Rio Grande do Norte. Não é por acaso que foram os 3 locais que as refinarias foram privatizadas. Observe o que aconteceu. Não sou eu. Os especialistas da área fizeram um levantamento, um estudo que mostrou que o preço pago pelo fundo árabe equivalia a metade do valor estimado da refinaria. Metade do valor estimado da refinaria. Nessa conta não estavam os gasodutos, os oleodutos, os depósitos, o porto e praticamente metade da ilha de Madre de Deus. É território que era da Petrobras, foi entregue também. E foram entregues também os portos terrestres, onde é feita a distribuição, Jequié. E isso, hoje a gente está pagando o preço disso. Reduziu o número de empregados. Conta, né? Reduziu o número de empregados. Né? Nós fizemos uma audiência recente aqui sobre os preços dos combustíveis. Naquela ocasião, a Bahia estava pagando na gasolina 20% a mais do que custava na gasolina na bomba para o consumidor. Mais 20% a mais do que pagava no Rio de Janeiro e São Paulo. E mais de 10% do preço médio nacional. Porque essa refinaria privatizada estão mantendo a política de preços anteriores. Elas trabalham com preço internacional, como se o petróleo viesse de fora, pagasse frete, pagasse tudo para chegar aqui, porque eles querem ter lucro. Era a lógica anterior. A lógica anterior da Petrobras no governo Bolsonaro era o quê? Botar o preço mais alto possível, equivaler o preço internacional para aumentar a margem de lucro dos acionistas privados. Atendia o acionista e a gente, consumidor. A Petrobras ficou sendo a empresa que mais pagou dividendos, lucros aos acionistas no mundo. Mudou a política de preço para a produção da Petrobras, mas essas privatizadas continuam praticando. Mas não foi só a refinaria de Mataripe. O gasoduto, o gasênio, foi entregue por um valor lá embaixo e com um contrato de aluguel. Você sabia disso, Pablo? Não. É a empresa que comprou barato, subavaliada. Ainda recebe? Recebe. O cálculo é que em 5 anos a Petrobras vai pagar mais do que recebeu pela venda de uma infraestrutura logística fundamental. BR Distribuidora é outro exemplo de como se comete crime contra o povo e como patrimônio público. A BR Distribuidora, você vai hoje num posto que tem lá aquela marquinha BR, vai abastecer seu carro, você acha que aquilo ali é da Petrobras. Eu acho. Eu como cliente, eu vou na garantia. Não é mais. Quando venderam a BR Distribuidora, venderam a marca. Aquele BR dos postos não é mais Petrobras. Pode ser qualquer combustível. E não tem a obrigação de comprar o combustível na Petrobras. Você pode estar usando ali o combustível adulterado no seu veículo, você pode estar colocando o combustível de qualquer origem. Isso é muito relevante. Ele não tem obrigação de... Aquela marca é muito forte, é uma garantia, uma chancela. As grandes empresas, a marca às vezes vale mais do que o patrimônio, do que qualquer outro ativo. Vale mais do que o valor de mercado. Não vou fazer, sem querer fazer merchandising de ninguém, mas um grande refrigerante muito conhecido no mundo, né? Um pretinho. Se for vendido, a marca, meu amigo, vale mais do que as fábricas. É isso mesmo. Só o patrimônio público brasileiro que destrói assim, entrega para usar. Claro, né? Teve alguém que ganhou nessa brincadeira. Dizem até que aquelas joias que vieram lá de presente faz parte dessa negociação aí da venda desses ativos. Aí deixa para a Polícia Federal apurar tudo. O deputado federal Jorge Sola, nosso convidado aqui no Linha de Frente, ele tem trabalhado muito na questão da logística também, da infraestrutura do Estado. Por que é que eu estou dizendo isso? Muitas demandas em Vitória da Conquista, o senhor tem uma base forte no Sudoeste, a respeito das rodovias, Sim. Principalmente da BR-116, as questões da duplicação, as questões da falta de manutenção. Como é que o senhor está enxergando esse problema, deputado? Olha, também os investimentos em infraestrutura no Brasil estavam todos parados, né?
Então, a BR-116 com a 324, que é a concessão da Via Bahia, o contrato previa que a cada 5 anos tinha que ter uma renegociação. Isso não aconteceu. Então, ficou cômodo para a concessionária, porque não teve que fazer os investimentos, e prejudicial para a população, para o Estado e para a economia do Estado, né? Então, no mês de março, abril, nós fizemos uma audiência na Comissão de Fiscalização Financeira. Participaram não só a representação, a direção da Via Bahia, mas também o Ministério e a NTT, a Agência de Transporte. Isso foi interessante porque desencadeou a retomada das negociações. O ministro criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho já tem uma pré-proposta de negociação, de acordo, estão finalizando os ajustes para encaminhar para o Tribunal de Contas da União e, com isso, permitir que sejam retomados os investimentos por parte da concessionária. No caso da 101, ali a 101 Norte, que é de Feira de Santana para cima, tinham 4 lotes de duplicação de contratados que foram paralisados também depois de 2016, quando acabou o governo Dilma, foram parando. O governo, nós fizemos também uma audiência para discutir esse tema, também muito boa a resposta do Ministério. Eles já estão retomando as obras desses 4 lotes. Agora, já o trecho sul, foi interessante na audiência que o representante do Ministério depois falou, deputado, o governo passado não foi só um apagão de obras, foi um apagão de projetos. Então, nós não temos projeto pronto para a duplicação da 101 Sul. Nós vamos ter que elaborar os projetos. A 101 Norte, na Bahia, ele já tem os projetos, os lotes que estavam contratados, estão retomando, tem um que vai ter que relicitar, mas a Sul, que vai de Feira até a fronteira com o Espírito Santo, nem projeto não tem. É interessante o senhor dizer isso, porque a impressão minha, como jornalista, e talvez da grande parte da opinião pública, é que o então ministro Tarcísio Gomes de Freitas, atual governador de São Paulo, era um expert nisso, tinha muitos projetos e tinha muita execução nessa área. Nem projeto, quanto mais execução. O único trecho que eles inauguraram foi um pedaço, se não me engano, de 15 quilômetros. Ali perto de, indo para a Serrinha. Que foi obra do governo Dilma, no nosso primeiro mandato como deputado, 10 quilômetros. No primeiro mandato nosso como deputado, inclusive a obra estava parada, a gente pressionou, aí conseguimos que retomasse aquela parte ali da duplicação em Santa Bárbara. Isso, Santa Bárbara. Bom, foi só aquilo ali, meu amigo, que veio de trás. Não bateu um prego novo. E nós temos até o vídeo com a gravação do depoimento do representante do Ministério do Transporte dizendo, ó, deputado do governo Bolsonaro não foi só um apagão de obras, foi um apagão de projetos. E você sabe que um investimento desse, você leva um tempo para contratar o projeto, fazer o projeto, para depois poder licitar. Então isso, obviamente, vai criar dificuldades. O governo federal também retomou a obra, agora nesse governo, da BR-030, entre Ubaitaba e Maraú, que foi outro trabalho também que nós fizemos de acompanhamento da Comissão de Fiscalização. Infelizmente, a empresa que ganhou a Coesa, que foi sucedânea, é sucedânea da OAS, tem um imbróglio judicial que ela não conseguiu ainda retomar, mas essa semana, inclusive, nós já tivemos informações de que estão tentando viabilizar o início das obras. Então, nós temos que aproveitar esse momento, arregaçar as mangas, não só reconstruir o que destruíram, mas o que ficou parado, novos projetos, são fundamentais, né? E é um momento importante para a Bahia, porque tem baianos em posições de destaque, como o senhor, que tem uma influência muito grande no Congresso, tem baianos no Executivo. Nosso ex-governador, ministro-chefe da Casa Civil, e até no Judiciário tem baianos com grande influência. Ou seja, é um momento propício para a Bahia ter sua retomada. Inclusive agora o PAC, né? O PAC. O edital está na rua aí para diversas obras. Inclusive vamos retomar a construção, voltando à saúde, sempre vamos retomar a construção de postos de saúde, de unidades básicas de saúde com o edital do PAC. Está aberto para todos os municípios, viu, Pablo? Não precisa indicação de nenhum deputado, não precisa indicação de nenhum partido. Qualquer prefeito de qualquer partido pode entrar lá, fazer o seu projeto, como foi nos governos Lula e Dilma passado, anteriormente. Eu, quando secretário do Estado, sabe quantos postos de saúde a Bahia ganhou? Mais de 2.000 postos de saúde.
entre recursos federais e recursos estaduais. Qualquer prefeitura, qualquer prefeito de qualquer partido. Felizmente, esse tempo voltou. Nós passamos aí 6 anos sem investimentos na saúde e em outras áreas, e agora destaco isso aqui, né? CAP, Centro de Atenção Psicossocial, Unidade Básica de Saúde, projeto de ampliação de SAMU, tudo isso está aberto no PAC também. Tem um outro tema de saúde que é muito caro ao senhor e muito caro à população, que é a saúde bucal. Sim. Eu quero falar também das viagens internacionais do senhor, mas essa questão da saúde bucal é necessária e urgente. O que foi que o senhor colocou lá como uma nova legislação para garantir um atendimento universalizado no SUS para a saúde bucal? Olha, a Lei 8080, que foi a Lei Orgânica da Saúde, por incrível que pareça, não colocou a saúde bucal como uma das áreas de atribuição do SUS, né? A gente tem até que entender esse contexto lá quando a gente estava criando o SUS, porque a maior parte dos países que tem sistemas públicos de saúde não tem a saúde bucal, entendeu? Mas nós conseguimos, né, progressivamente incorporar a saúde bucal, e no primeiro governo do presidente Lula, eu era secretário de Atenção à Saúde, e o ministro era Humberto Costa, que hoje é senador, nós criamos um programa que chamou Brasil Sorridente. Naquela ocasião, a partir de 2003, começamos a induzir a presença das equipes de saúde bucal na saúde da família, odontólogos, técnicos de saúde bucal, criamos a rede de CELS, de Centros de Especialidades Odontológicas, a rede de laboratórios de prótese dentária. Então, tudo isso foi gestado a partir dali do primeiro governo do presidente Lula. Tivemos esses últimos anos de falta também de investimento nessa área, e como não havia na lei orgânica, eu combinei, quando eu entrei como deputado, o Humberto senador, nós combinamos e ouvimos as entidades de odontologia, fizemos uma série de reuniões e fizemos um projeto conjunto. Ele apresentou no Senado, eu apresentei na Câmara o mesmo projeto. Levou esses anos todos para conseguir aprovar. A tramitação não foi fácil. Não foi fácil, por incrível que pareça. Eu pensei que seria. Não foi fácil. Nós levamos algo em torno de 6 anos ou 7 anos para conseguir aprovar na Câmara e no Senado. No Senado foi mais rápido, na Câmara demorou mais. Porque aqui, para pautar alguma coisa boa, meu amigo, não é fácil não. Depende do presidente. E a nossa conformação aqui, nós temos 130 parlamentares de 513 que têm compromisso com a população, né? Aí conseguimos aprovar no final do ano passado, e foi interessante que foi o primeiro projeto da saúde, nova lei da saúde, que o presidente Lula sancionou. Agora está na lei orgânica da saúde, a saúde bucal é obrigação, é atribuição do Sistema Único de Saúde. É uma boa notícia, uma excelente notícia. Eu quero conversar com o senhor sobre a conjuntura global, a conjuntura geopolítica internacional. O senhor teve viagens recentes para o Oriente, para a China, para Xangai. O senhor está enxergando esse protagonismo da China em nível mundial, ultrapassando até os Estados Unidos? E de que maneira o Brasil pode se beneficiar disso? O protagonismo da China e o protagonismo do Brasil. O Brasil volta a ser um ator no cenário internacional. Hoje o Brasil, na verdade não é o presidente Lula, né? A presidência está com o Brasil, do Mercosul, do G20, do Conselho de Segurança, da ONU e do BRICS, né? O pessoal diz que é o quadriplex do Lula. É uma combinação. O quadriplex do Lula é esse aí, G20, BRICS, Mercosul e Conselho de Segurança. E olha, eu tive agora, como você falou, na China, a coisa que mais me chamou a atenção é a expectativa positiva que todos os interlocutores, que nós fomos na Universidade de Xangai, fomos a empresas de tecnologia, de construção civil, de alimentos, todo mundo animado, mostrando interesse em ampliar as relações com o Brasil. O presidente Xi Jinping vai vir ano que vem, Lula já esteve na China, Jerônimo já esteve, estamos tendo desdobramento de várias missões para aumentar esse intercâmbio, e no ano que vem o presidente da China vai vir ao Brasil, como parte, inclusive, das comemorações de 50 anos de relações diplomáticas Brasil e China. Então, hoje, a grande potência mundial, que é a China, um grande mercado consumidor, uma grande potência industrial e tecnológica, e o Brasil é um parceiro já há muitos anos, né? Eles adquirem muito do Brasil, é uma balança comercial forte bilateral, então essa expectativa é que o Brasil se torne cada vez mais, volte a ser, como tinha sido anteriormente, nos governos Lula e Dilma, uma voz no mundo.
E agora você falou do Oriente Médio, nessa guerra, o Brasil tem tido uma postura muito positiva, ativa, propositiva do presidente Lula no Conselho de Segurança da ONU, na interlocução com os demais chefes de Estado. É muito bom ter novamente alguém que merece ser chamado de presidente na nossa República. Tem né? um protagonismo, inclusive gera como é que eu posso usar, Franco, a linguagem da internet, os haters de Lula, ficam dizendo, Lula não tem nada que se meter. Eu acho que um país desse tamanho, uma nação importante, tem sim que se interferir. O nosso planeta convive todos os países no mesmo planeta. As ameaças não são localizadas, hoje as ameaças são globais. Nós não podemos permitir que um conflito daquele possa se estender e agravar ainda mais. Já é um absurdo ele em si, imagine o risco dele se estender. Então é muito bom a gente ter novamente o Brasil com esse protagonismo, com o presidente Lula, com a nossa diplomacia e nas relações comerciais também, porque isso qualifica, né, a geração de emprego, de produção. Se a China, que é um grande consumidor de alimentos, compra mais do Brasil, isso aumenta. E as relações também institucionais no plano educacional. Eu estive na Universidade de Xangai, a Universidade de Xangai acabou de criar um Instituto Confúcio em parceria com a Universidade Federal da Bahia. Isso é bom. E está estreitando essa relação. Já tem professor da Universidade de Xangai residindo em Salvador, coordenando o Instituto. Então, é uma das universidades mais internacionais, ela está presente em diversos países. Então, nós precisamos aumentar as nossas parcerias no mundo e o Brasil voltar a ser um protagonista na geopolítica, na articulação internacional. Deputado federal Jorge Sola conversando conosco, tem 2 assuntos antes de terminar. O Franco já está apontando o tempo, mas esse aqui eu não posso perder a oportunidade. Vi na rede social do senhor uma coisa que me assustou, a questão de extração de xisto. O que é isso, deputado? E realmente é verdade aquilo tudo que está lá exposto, que pode ser uma ameaça enorme para a atual geração e principalmente para as futuras? Exatamente. Nós fizemos também na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Casa, porque isso é uma coisa interessante, porque a gente só vê geralmente o trabalho parlamentar, a aprovação de projetos de lei. É por isso que é bom estar aqui. Mas para chegar no projeto, você tem que dar visibilidade aos problemas, você tem que construir com a sociedade as respostas e tem que mobilizar a sociedade, porque as coisas boas aqui só são aprovadas quando tem pressão de fora, certo? Então, nós fomos provocados sobre essa questão da exploração do xisto, do gás a partir do xisto, denúncias de que isso era um problema e marcamos, a primeira medida foi aprovarmos um requerimento nosso que fazia uma audiência e convidamos os interlocutores, os especialistas. Eu digo a você, é muito pior do que eu podia imaginar. É muito pior. Porque para tirar o gás do xisto, você tem que perfurar o subsolo, chega na rocha e tem que bombardear aquela rocha, fracionar a rocha para poder retirar o gás, né? Isso faz com que você faz essa perfuração, água em grande quantidade, com substâncias químicas prejudiciais à saúde, contaminantes, inclusive danosas, e esses poços têm uma vida útil muito curta, então você tem que fazer outro poço, outro poço, outro poço. Os Estados Unidos e a Argentina, os estudos foram apresentados aqui para a gente, são os países que mais fizeram essa exploração e já com prejuízos gigantescos. Prejuízos à agricultura, à pecuária e à vida humana, né? Esses depósitos no Brasil, eles estão em cima dos maiores aquíferos que nós temos, de maior quantidade de água no subsolo e melhor qualidade. Paraná e Santa Catarina, onde tem ali o aquífero Guarani, que é o maior do Brasil, já aprovaram leis estaduais proibindo a extração do gás a partir do xisto. E na Bahia está tendo já essa modalidade na região do Recôncavo e a região norte do estado, nordeste do estado. É bom lembrar que não é por acaso que Alagoinhas tem as fábricas de cerveja, de refrigerante, de água mineral, Dias Dávila, porque ali está um aquífero de grande quantidade e água de excelente qualidade. Esse é um patrimônio nosso na Bahia que nós não podemos permitir que seja destruído com a exploração. E nós temos, o Brasil não precisa disso, né? Além de tudo, além do risco, do prejuízo à saúde e o prejuízo econômico,
Nós não precisamos disso. Nós temos potencial hidrelétrico, eólico, solar, tudo isso e ainda a riqueza do pré-sal. Não tem por que o Brasil permitir. Um alerta muito importante que o deputado faz aqui e que, sobretudo para a Bahia, com excelência de qualidade, como o senhor falou, na água, nos mananciais, a gente não poderia permitir. Nós já fizemos esse debate aqui, vamos fazer em breve também em Salvador. Lá na Assembleia. Na Assembleia Legislativa, vamos fazer esse debate e estamos construindo uma proposta. Já tem um projeto de lei aqui contrário à exploração do xisto. Nós vamos também debruçar sobre essa construção legislativa, tanto aqui quanto no diálogo com a ALBA. Muito bem. Antes de encerrar, a gente está em vias, aliás, apesar de ser um pouco distante a eleição, a sucessão de Arthur Lira aqui na Câmara, muito já se tem comentado. No dia que a gente está fazendo essa gravação, está tendo também uma reunião de bancada da Bahia, que o deputado vai participar com os outros parlamentares da Bahia. Entre eles, o deputado Omar Nascimento, muito cotado para suceder Arthur Lira. O senhor realmente enxerga a força de Omar para poder assumir esse lugar? E mesmo sendo de um polo ideológico diferente do senhor, não seria bom também ter esse protagonismo baiano na Câmara? Primeiro é bom lembrar que tem também outro baiano que está se colocando. Vamos lá, coloca Antônio aí. Brito, Antônio Brito do PSD. Ali do PSD Antônio também Brito, que é um nome colocando. muito fortalecido. Agora também. são ainda, digamos assim, são ainda debates muito incipientes, está muito distante, como você falou. Né? Temos ainda mais de um ano pela frente para esse debate acontecer. O que tem me preocupado muito nesse momento aqui é a forma como a maioria do parlamento tem se relacionado com o governo do presidente Lula. Né? Não é uma relação positiva para o país, para a população, porque não se dá em cima de projetos. O que é aprovado aqui não é em função da importância daquele projeto de lei para a sociedade, é o quanto o executivo liberou de cargos, de valores. Eu tenho dito que o parlamento, especialmente a Câmara, até mais do que o Senado, tem se relacionado com o governo do presidente Lula com a faca no pescoço. Quando o senhor fala assim... Para votar a tributação dos super ricos, né, nós ficamos aqui tentando colocar em pauta, tentando, não conseguia. Foi aprovado na Câmara, mas para votar custou a presidência da Caixa Econômica. Quantas presidências da Caixa Econômica o presidente Lula vai ter nesses 4 anos para estar entregando em troca de votações que não são boas, não é para o presidente, são boas é para o povo. O Brasil não pode continuar sendo um país que tem um sistema tributário altamente injusto, onde quem é pobre paga mais. Os super ricos não pagam, os ricos pagam muito pouco. Nós podemos permitir que o Brasil, em pleno século XXI, continue sendo um país que quem é assalariado é descontado o imposto de renda no seu salário. Ele ganha um salário mínimo, 10 salários mínimos, ele paga ali na fonte. No entanto, os maiores patrimônios do Brasil ganham lucros e dividendos, não recebe salário, recebe chamado lucros e dividendos, e o Brasil não cobra imposto de lucros e dividendos. Herança também. Só tem 2 países no mundo que não cobram. É Brasil, mas quem? Se não me engano, a Eslovênia, um país do leste europeu. Você vai, essa questão dos super ricos, eles aplicam o dinheiro fora do país, fortunas, e não pagam imposto. Se você tem um carrinho usado, se não pagar IPVA, toma. Mas se você tem helicóptero, com cocaína dentro ou sem cocaína, se tem um jatinho, se tem um escuna, um iate, não paga imposto. Eu estou dando só exemplo das propostas que o governo vem trabalhando para mudar a tributação no Brasil, e para cada votação dessa tem que ter uma conta, tem que ter um cargo, tem que ter valores de emendas parlamentares. Agora, isso não é justo, não é com o presidente Lula, não é justo com o povo. Interessante o senhor falar isso. Só para encerrar, quando eu ouço a mesma resposta de outros parlamentares, eles já dizem diferente, dizem assim, não, agora a Câmara tem independência, tem autonomia e tem um presidente que coloca os deputados na dimensão que eles merecem. Não tem isso também, não? Olha, dos 513 deputados, tem 130 deputados aqui, 140 que têm preocupação com o povo brasileiro, que vota em função do conteúdo dos projetos. Infelizmente, essa é a realidade. Nós temos aí algo em torno de 300 parlamentares
que não votam em função do que aquilo vai representar de melhoria para o povo Tinha brasileiro. aquela música 300 picaretes com anel de doutor. Foi até Lula que falou na época, deu uma declaração dessa. Eu não usaria esse termo, mas eu diria que grande parte dos parlamentares fazem negócio, não fazem política. É o tomar lá da cá. Eu não consigo admitir, vou voltar ao exemplo, que para aprovar uma lei, para taxar os super ricos, alguém tem que ganhar um cargo no governo, ou tem que ganhar a liberação de um recurso de emenda parlamentar. Não tem cabimento, sabe? Não tem sentido. Aí você muitas vezes aqui vota projetos de urgência de dar nome a viaduto, no entanto, projetos importantes, como, por exemplo, um que está aí parado não sei quanto tempo, a obrigar que quem trabalha com substâncias químicas prejudiciais à saúde, o fardamento, ele não leve para casa, seja lavado na própria empresa, isso não consegue entrar em votação, sabe? Então, a gente não pode achar que é natural um parlamento onde a cada votação importante, repito, não é para o presidente, é importante para o país, para a economia nacional, para o povo brasileiro, qualquer votação importante tem que primeiro dizer qual é a taxa que vai ser paga para que entre em pauta e para que seja votado. Isso não é uma relação saudável em nenhum lugar do mundo entre o Legislativo e o Executivo, entre uma Câmara de Parlamentares e o Presidente da República. Deputado federal Jorge Sola, nosso convidado aqui, deputado do PT, nosso convidado do Linha de Frente, uma excelente conversa, bom trabalho para o senhor. Com certeza, quanto mais projetos, quanto mais articulações o senhor fizer, com certeza o baiano vai agradecer a articulação e a atuação do senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e eu sempre tenho chamado a atenção. Eu estou no terceiro mandato. Infelizmente, nos últimos anos, a gente ficou aqui fazendo política de redução de danos. Entrava na comissão para diminuir o estrago que aquele projeto faria com a população. Agora, felizmente, nós estamos fazendo com que projetos saiam da gaveta, que as coisas possam acontecer. Estamos trabalhando na proposta de criação de novas universidades para o estado da Bahia, de campus universitário federal para Jacobina, para Ceabra, para Irecê, para Jiquié, de transformar nosso campus da UFBA em Conquista na Universidade Federal do Sudoeste, de transformar o nosso campus da Unilab em São Francisco do Conde em uma nova universidade internacional. Tem muita coisa boa na pauta aí do governo presidente Lula e a Bahia tem muito a ganhar e a gente precisa aproveitar esse momento, né? Nós só tínhamos uma única universidade quando foi em 2003 o presidente Lula assumiu. Hoje nós já temos Federal do Oeste, Federal do Sul, Federal do Recôncavo, o campus da Unilab, o campus da Univasf, né? Que é Bahia-Pernambuco, mas não vamos achar que basta manter isso não. Queremos mais para a Bahia, Bahia é muito queremos grande. mais para a nossa população, queremos aproveitar esse momento importante que o país está se reconstruído, que os investimentos estão voltando, para atuar fortemente no nosso estado, na infraestrutura, na educação, na saúde, na geração de emprego. Então, apesar de ser médico, sanitarista, ser da saúde, aqui eles não podem ser especialistas, não. A gente tem que abrir todas as frentes e atuar em todas as frentes que possam melhorar a vida da nossa população. Deputado Jorge Sola, nosso convidado aqui, muito obrigado. Até um próximo encontro.